poderoso que você não precisa abrir a sua boca para falar absolutamente nada. Pelo seu comportamento, todos sabem que você é um servo de Deus ou uma serva de Deus. Lá na escola, onde você estiver, você pode ter essa pregação eloquente que fala mais alto do que qualquer coisa, que é o seu próprio testemunho. O seu testemunho. O cristão verdadeiro é sal. É sal. O sal tempera. Não é verdade? Os cristãos, eu e você, somos o tempero de Deus. Para que o mundo possa apreciar. Tem um telefone tocando aí, tem um sinal de telefone tocando. Esse é o meu, mas não é o meu. Todos precisam apreciar o sabor de Deus. Quando você fala Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e você começa a exaltar, as pessoas que estão à sua volta podem não entender bem isso. Mas a Bíblia diz que você é sal, e você precisa temperar. Você precisa lançar na boca, na língua das pessoas, o desejo de apreciar esse sabor. O sabor de Deus. Diga assim, eu sou sal. Eu sou sal. E na minha geração, eu vou influenciar o maior número de pessoas que eu puder. Glória a Deus. São declarações. O que nós dissemos? Nós precisamos crer nas declarações que nós fazemos. Nós precisamos crer naquilo que nós professamos ou confessamos. Não é verdade? Você acabou de declarar algo poderoso. Então comece a crer nisso, em nome de Jesus. O sal alimenta. Lá na primeira multiplicação dos pães, falaram, vamos despedir esse povo. Jesus virou os discípulos e falou com eles o quê? Não despeça esse povo antes que vocês os alimente. Bate no peito e fala assim, eu estou farto. Estou farto. Farto. Eu tenho comida. Não é verdade? Será que o que você tem é suficiente para você dar um pouquinho para alguém? O sal alimenta. Nós fomos chamados para dar de comer. Para dar de comer. Nós entendemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E quem dele comer nunca mais terá fome. Se eu sei disso, se eu creio no que eu confesso, se eu faço da minha confissão a realidade da minha vida, por que eu não conto isso para os outros? Por que eu não prego essa palavra, se eu sei que é verdade? Se eu sei que pode transformar a vida de alguém? Meu irmão, se você começar a comer e não der para os outros, você não vai aguentar andar daqui uns dias, você vai rolar. E tão gordo que você vai ficar espiritualmente. Chegou o tempo da dieta espiritual. Não é verdade? Tudo que eu sei, eu preciso ensinar. Senão não vale a pena isso que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Senão não vale a pena dizer que creio naquilo que eu tenho visto, naquilo que eu tenho ouvido e naquilo que eu tenho confessado. Comece a confessar. Dê de comer. Dê de comer. As pessoas estão famintas. É verdade ou não é? Quando você começa a falar de Jesus para alguém, você percebe a avidez que há nos olhos dessa pessoa. O desejo de conhecer melhor, o desejo que você coloca como uma pedra de sal na língua dessa pessoa e gera sede, e ela começa a olhar para você, me dê essa água, eu preciso beber dessa água. E quando você começa a pregar, as pessoas começam a confessar para você que era aquilo que elas estavam esperando. E isso detona você, porque você fala, quanta oportunidade eu perdi na minha vida. Não é verdade? Quanto tempo eu perdi? Eu podia ter aproveitado melhor o meu tempo.
O mundo tem fome de Deus. E eu tenho a comida. Diga, eu tenho a comida. Eu tenho a comida. Eu posso dar de comer. Eu posso dar de comer. O sal conserva. Então nós vimos, o sal tempera, o sal alimenta e o sal tempera. O sal conserva. A simples presença de um cristão, de um ser salvo por Jesus Cristo, é suficiente para manter a moral e os bons costumes do trabalho onde ele está. Você já percebeu que, por exemplo, podem contar piadas para todo mundo lá no trabalho, mas quando chegam perto de você, eles não contam piadas? Você já percebeu que eles estão lá falando de pornografias, de coisas lá, mas quando você chega perto, eles fecham a revista, param de falar, opa, chegou aí o Bibi aí. O Bibi está aí. Porque ele te respeita. Porque você conserva a moral. Você faz conservar a moral. E o que Deus quer é que isso seja verdade, que você creia no seu coração que aquilo que você confessa é verdade. E aí sim, você vai começar a mudar o lugar onde você está. A presença da igreja num lugar precisa exercer esse domínio. Vocês já ouviram de mim muitas vezes que eu estava indignado de estar num lugar, numa igreja estabelecida num lugar e não mudar a vida daquele lugar. Continuo indignado porque não temos feito quase nada ainda. Mas estamos no caminho. A igreja estabelecida num bairro precisa mudar a vida do bairro. Precisa mudar. Nós temos uma palavra de autoridade. Hoje nós vivemos um tempo difícil porque nesse meio de tráfico, de bandidos, a gente fica temeroso de tomar alguma atitude. Mas eu creio também que essa é uma arma de Satanás contra nós, de tentar amordaçar a boca da igreja. Porque nós vemos, irmãos, coisas erradas acontecerem todos os dias debaixo do nosso nariz, na porta da nossa casa, e nós não falamos nada. Eu me lembro de um pregador que falou uma vez que ele estava saindo da casa dele e viu um casalzinho lá em situação não muito conveniente, né? Ele chegou para o casal e chamou a atenção do casal e falou que eles não deveriam fazer aquilo, que Deus ia pesar a mão sobre a vida deles e pregou uma palavra para eles. Uma semana depois eles estavam na igreja. Nós não podemos nos omitir. Quem amordaça a boca da igreja é o diabo. E você tem que dizer para o diabo que ele não tem mais esse poder na sua vida. A igreja precisa exercer domínio no lugar onde ela está. Não é essa palavra que Deus liberou para Adão? Dominai a terra. Dominai a terra. Essa é uma palavra de ordem. É uma ordem de Deus. Não é uma sugestão que Deus está dando para nós. É uma ordem. Dominai a terra. E sujeitai-a. Então eu, como igreja, eu preciso começar a entender para que Deus me chamou, onde Deus me estabeleceu e com que propósito que Deus me estabeleceu nesse lugar, e se as coisas estão mudando ao meu redor. Bota a sua cabeça para funcionar. Mas a Bíblia diz também que eu sou luz. O cristão verdadeiro é luz do mundo. Que ao contrário do sal, que age no silêncio, muitas vezes a luz deve ser colocada em lugar alto. A luz precisa ser colocada no lugar alto. Mas a semelhança do sal, ela precisa ser muito útil. O que adianta você estar num lugar escuro, acender uma vela e botar essa vela debaixo da cama?
não vai resolver o problema. Você precisa colocar essa vela no lugar mais alto da casa, para ela clarear toda a casa. A luz precisa estar no lugar de destaque.